Salve, gente boa, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui pelo treinamento Mente Inabalável para Concurso, treinamento que te prepara para cada etapa da sua preparação. Sou o professor Anderson Peixoto. Se você estiver assistindo a gravação dessa aula, não importa o dia, horário, data estelar, hoje nós vamos falar de desânimo pós-prova. Como lidar esse sentimento ou esse movimento que, com certeza, todo mundo que estuda para concurso em algum momento passou. Se você está experimentando uma reprovação no seu processo, olha, aqui é o seu lugar. Mas deixa eu te dizer que aqui é um ponto de recomeço, nunca ponto final. Vamos juntos? Nenhum desânimo, ele vem do nada, né? Então, assim, é importante a gente partir dessa premissa. Desanimar não é desistir. Toda vez que a gente desanima, a gente está mandando um sinal de alerta para o processo. Ou o próprio processo manda um sinal de alerta para nós. Porque é a resposta a um estímulo. Por exemplo, imagine que você foi mal numa prova, né? Você sente que não tem forças para continuar, você logo pensa em desistir e tal. Eu posso desistir? Olha, você até pode desistir, mas você precisa fazer isso após avaliar alguns sinais claros que o teu pós-prova manda. Principalmente o quadro de expectativas. Muitas vezes o nosso desânimo está atrelado a uma expectativa que foi desalinhada. Faz sentido essa ideia? Por exemplo, lá você começou, vou fazer a prova. Então, vou fazer a prova, e aí vou fazer tal prova, e eu quero ser aprovado. Só que a tua preparação, se ela não for adequada, ela não acompanhar essa expectativa, a chance de você se frustrar é muito grande. Então, o primeiro movimento de desânimo, ele é consequência de quê? De uma expectativa desalinhada, onde eu ansiava ser aprovado, porém, a minha entrega não foi condizente com essa expectativa criada. Um segundo sinal é a dificuldade que nós temos para assumir riscos na nossa prova. Ou seja, você decidiu que quer ser aprovado, mas você não calculou ou não assumiu os riscos. Por exemplo, ter que abrir mão de final de semana, ter que abrir mão de lazer, o conforto. Ah, Anderson, mas então não tem que ter esses momentos? Claro que você precisa desses momentos, de um bom momento de descanso, de boas recompensas, porém, esses elementos, eles precisam estar colocados de forma estratégica no seu processo. Fato é que não existe aprovado que não assumiu o risco. Não existe aprovado que, de fato, teve que abrir mão de certas coisas para conseguir o seu objetivo. Então, muitas vezes, o nosso desânimo pós-prova, ele é consequência desse elemento, ele é consequência desse movimento, onde eu queria alguma coisa, eu queria ser aprovado, mas eu não abri mão, eu não fiz os aportes necessários para esse processo e, consequentemente, para essa conquista. Por outro lado, é importante a gente perceber também um outro movimento que é o seguinte: o resultado vai me afetar. Vou te dar o exemplo da Manu Diniz. A Manu foi a minha primeira aprovada na carreira militar. Ela é uma farmacêutica, ela passou para o Corpo de Saúde da Marinha. Cara, a Manu, ela estudava para a Marinha, mas ela também fazia a FAB e fazia o Exército. No ano da pandemia, quando as provas voltaram, a ordem, né, mudou e ela foi a do Exército antes da Marinha. Ela fez a prova do Exército e saiu muito mal. Anderson, meu Deus, e agora? Meu resultado foi ruim, eu não gostei e tal. Olha, mano, calma. Fica tranquila, vamos lá. E a gente, com as técnicas que a gente utiliza aqui na comunidade, no nosso treinamento, ela soube realinhar a sua expectativa, ela trouxe um olhar mais racional para o seu processo e conseguiu mandar bem na prova seguinte, que era a prova da Marinha, está lá, feliz da vida, tá a foto dela aqui, aprovada, enfim. Fato é, meus amigos, que esses 3 sinais são sinais que você precisa avaliar ao sair da sua prova. Vou repetir: quadro de expectativa, riscos assumidos e resultado que te afeta. Todo resultado vai te afetar. Até aqui, está fazendo sentido para você? Sim ou não? Porque, na verdade, a gente, no pós-prova, a gente vai ter um desânimo que está muito atrelado ao resultado, o resultado imediato, mas a gente vai ter também aquele desânimo que está atrelado ao longo do processo. E, Anderson, o que esse desânimo ao longo do processo ele tem a ver com a minha reprovação? Porque foi o resultado só. Essa é uma pergunta boa. Sendo que, na verdade, é importante você perceber que a reprovação é também uma consequência de processo. Que a sua reprovação, muitas vezes, passa por um abandono que vai acontecendo ao longo do processo. Imagine os relacionamentos que terminam. Muitas vezes, os relacionamentos podem sim terminar por um fato específico, pontual, que é um divisor de águas. Mas é muito comum que os relacionamentos terminem por quê? Coisas que vão minando, vão desgastando aquele processo. Na sua preparação, a lógica também é a mesma. Nenhum abandono é do nada. Nenhum abandono acontece por acaso. Ou seja, existem também sinais que o seu processo manda em que você está abandonando essa trajetória e que a chance de você conquistar, ou melhor, a chance de você ter uma reprovação, ela é muito grande. Bom, primeiro, o processo, a rotina, ela te engole. Se você desanima ao longo do processo de preparação, é um sinal de que a rotina te engoliu. De alguma maneira, a rotina, ela te tragou e fez com que você não entregasse com qualidade, logo você desanima. Um segundo elemento é a falta de clareza no processo. E a falta de clareza, ela gera desorganização. Se você senta para estudar e você não tem a noção do passo que você vai dar naquele dia, naquele momento, cara, a chance de aos poucos você ir deixando para lá, vai deixando, quando vê, você abandonou o processo. É simples assim.
Por outro lado, existe um outro sinal que também é muito importante, que é a falta de pequenos resultados. Que pequenos resultados são esses? São resultados do dia a dia, ao longo do processo, em que você precisa ficar atento. Por exemplo, aquele número de questões que você acerta, aquele quadro da semana que você completa. Esses são resultados fundamentais que você não pode ignorar. Porque esses resultados vão gerando dopamina em você e você se sente mais inclinado. Se você não se coloca diante de um simulado ao longo da sua preparação, para você medir o seu progresso, a sua confiança, a falta desses pequenos resultados também vão gerando um abandono no desânimo. Consequentemente, isso acaba interferindo na sua aprovação. Então, Anderson, existe algum movimento concreto que eu possa fazer para que eu consiga, de fato, verdadeiramente, sair desse pós-prova, reprovado, desanimado, abatido e recomeçar? Cara, você precisa trazer a resiliência para a sua vida. Anderson, mas a resiliência é um tema que está muito batido, todo mundo fala, lá, lá, lá. Eu sei de tudo isso. Mas a resiliência aqui de forma prática. O que é essa resiliência absoluta? É a capacidade de você seguir adiante, mesmo que venha uma dificuldade, mesmo que algo tenha ido mal no seu processo. E aí eu quero tomar como exemplo a Lilian. A Lilian foi a minha aluna, tá? Ela foi a minha aluna, ela é uma dentista, foi aprovada em primeiro lugar na FAB, na aeronáutica. Ela tentou o processo dela, ela tentou por 7 vezes. Essas 7 vezes, você acha que ela não desanimou? Cara, e foram 7 tentativas, assim, segundo lugar, uma vaga. Ela ficou em terceiro, tinha 2 vagas. Ficou em segundo, tinha uma vaga. Sempre batendo muito na trave. Você acha que em algum momento ela não desanimou? Desanima, porque você cansa. Você cansa, é normal. Sendo que ela foi resiliente. E a resiliência dela se traduzia em atitudes concretas. Por exemplo, a cada resultado, ela avaliava aquilo que pode ter sido motivo ou causador daquele resultado adverso ou ruim. Ou seja, a resiliência não é simplesmente você decidir que vai seguir adiante. É decidir que vai seguir, mas avaliando cada canto do seu processo. Ainda que você desanime. E é por isso que eu digo, desanimar não é desistir. Desanimar não é desistir. O desânimo é sempre um sinal de alerta na sua preparação. Você chegou aqui, eu sei que você quer ser aprovado. Você tem um motivo forte. A Ilha também tem, olha o sorriso dela aí, feliz da vida. Quem vê esse sorriso, aí talvez não saiba, não imagina o quão difícil foi. Mas ela soube manter-se firme, entregando com qualidade, porque ela tinha um motivo forte. Ter um motivo forte é fundamental nesse processo. Faz sentido, gente? Sim ou não? Olha isso, como é que a gente aplica na prática agora, para valer? 3 atitudes para você sair, recomeçar. Vamos lá, olha aí. Ó. Você tem 2 movimentos aí. O desânimo, muitas vezes a reprovação. Pode ser que hoje você chegue nessa aula assim, desanimado, frustrado, triste. Mas eu quero te colocar no caminho para você dar a volta por cima, para você ficar bem. Vamos lá? Opa, cadê? Agora sim. Primeiro, acolhida. Você saiu da prova, desanimado, triste, abatido, acolha esse movimento. Você vai precisar acolher esse movimento. Anderson, eu tô triste, eu não queria, caramba, mais uma reprovação, como é que vai ser? Cara, acolhe. Sabe, não é proibido chorar, não é proibido sentir. Doeu mesmo. Vai fazer o quê? Por outro lado, é importante que você perceba que, mesmo assim, eu preciso continuar. E eu continuo a partir de um questionamento. Questionar. Cara, eu tive esse resultado ruim. Mas o que faltou? O que aconteceu? Foi a hora da prova? Foi o meu processo? Foi algum movimento antes? Foi algum descuido? Foi um componente meramente técnico, meramente emocional? Foi a junção dos dois? Foi uma falha na revisão, no processo? Questionar é o que te fazer perguntas para o seu processo e para a sua prova, é o que vai te dar as pistas, os caminhos necessários para você recomeçar e transformar esse resultado. E por último, não menos importante, resposta imediata. Dar uma resposta, colocar data. Eu sei que tem a questão do luto, mas você vai perguntar, quando que eu vou recomeçar? Anderson, eu vou recomeçar tal dia, tal semana. Talvez alinhar o meu planejamento. A gente tem aqui no nosso treinamento, plano de vida e plano de estudos, essa aula que te ajuda a fazer esses 2 movimentos jogarem juntos. E você colocar uma data para recomeçar. Talvez, se essa é a primeira aula que você está assistindo aqui no treinamento, seja bem-vindo. Me chama lá no WhatsApp, vamos conversar. Quero entender o que aconteceu, quero te ajudar. Esse treinamento não é uma série aqui de cursos gravados. Você entra aqui, grava os cursos e vai embora. Não. Essa plataforma, esse ambiente de aprendizagem, ela precisa ser, ela é o suporte. Na verdade, é lá na comunidade, ela troca comigo, eu vou com você e a gente vai entendendo. Aqui são base, é como se fosse uma base. Você vem, se abastece, você enraiza conceitos e vai para a prática. Mas eu estou com você lá. Se você chegou no treinamento, reprovou, seja qual for a etapa do seu processo. Assim como eu acredito e acreditei em cada processo de cada aluna que passou por aqui, colheu a aprovação, eu acredito também que você é capaz de recomeçar. Mas precisamos fazer isso do jeito certo. Não fique apegado apenas à aula gravada aqui do módulo. Eu quero conhecer o seu processo. Eu quero mergulhar no seu processo. Eu quero te ajudar. Eu vou com você. E aí eu te pergunto, é até a aprovação? É até passar? Se for até passar, conta comigo.